A civilização romana não nasceu da noite para o dia, mais de 2000 anos de história fizeram com que os romanos trilhassem seu caminho, e fossem um dos povos mais importantes da história. Uma dúvida que muitas pessoas têm é a seguinte: a queda do Império Romano era inevitável? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Todos os impérios caem no final. Roma, em seu auge, comandava cerca de 90% da população da Europa, e era imune à pressão militar. Mas sua presença criou a formação do Estado em zonas adjacentes, que mudou o equilíbrio. Sempre teve que ficar de olho na Pérsia, um vizinho menos poderoso, mas ainda formidável. Depois, houve mudanças na tecnologia, pragas, degradação ambiental, e a base estrutural do domínio romano. O exército comandava a política imperial, os ricos administravam as cidades locais, o fisco imperial unia os ricos e o exército. Quando a pressão aumentou, os ricos ficaram descontentes, o exército mais fraco, e os bárbaros mais ousados. Precisamos ter em mente que foi apenas a metade ocidental do império que caiu no século V, a data convencional sendo 476. A metade oriental se saiu bem por muito tempo, perdendo gradualmente suas terras até o último remanescente, Constantinopla, que caiu para os turcos em 29 de maio de 1453. Então, por que a metade ocidental do império caiu? Era inevitável? Vou tentar falar da melhor maneira possível. Na verdade, o Império do Ocidente não caiu simplesmente, ele foi abandonado por razões estratégicas, começando com a retirada da Grã-Bretanha em 406. A metade ocidental do Império era escassamente povoada, relativamente pobre em recursos e em constante conflito com os povos aborígenes, principalmente os gauleses e as tribos germânicas. Manter a lei e a ordem significava uma grande presença militar, que drenava muito o tesouro romano, apoiando um exército que não fazia quase nada de produtivo. Isso não foi realmente um problema até que o império parou de se expandir e a receita da pilhagem parou. O império foi estendido demais, mas ninguém realmente percebeu até que uma série de tensões o fez quebrar. Populações bárbaras estavam explodindo e em movimento, pressionando as fronteiras. Sem receita de saques e precisando de dinheiro para manter tudo funcionando, os romanos recorreram a duas opções fatais ao mesmo tempo: aumentar os impostos e desvalorizar a moeda. O dólar do mundo romano era uma moeda de prata chamada denário. No século I, essas moedas eram 97% de prata, meio século depois, eram 40% de prata, e algumas décadas depois, eram 4% de prata, sendo o restante da moeda metal comum. O governo decretou que tanto as moedas de prata quanto as de metal comum tinham o mesmo valor nominal. Isso levou ao que é conhecido como Lei de Gresham. A má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Por exemplo, você é cidadão romano e quer ir ao mercado comprar um pão, que custa um denário. Você tem uma moeda de prata e uma básica, e seu governo diz que elas têm o mesmo valor nominal. Não sendo um idiota, você usará a moeda base, e pegará uma jarra de cerâmica e jogará a moeda boa dentro, para salvá-la. Você continuará fazendo isso, pois as moedas de prata se tornam cada vez mais escassas, porque todo mundo está acumulando-os também. Quando sua jarra de cerâmica estiver cheia, você a fechará e à meia-noite rastejará até o fundo de seu jardim, cavará um buraco e enterrará a jarra de cerâmica. O dinheiro ruim levou o dinheiro bom para fora do mercado, neste exemplo literalmente no subsolo. Ou seja, a inflação foi de grande ajuda para o colapso do Ocidente romano. Um governo corrupto e falido, um exército inquieto que não estava sendo pago, fiscais vorazes, uma população empobrecida, bárbaros se espalhando por fronteiras indefensáveis, o ocasional surto de peste. Fabulosamente ricos imperadores bizantinos em Constantinopla, especialmente Justiniano, sonhavam em reconquistar o Ocidente e reconstituir o império como existia sob Augusto, mas eram sonhos quase impossíveis. Justiniano enviou seu melhor general, Belisário, para pelo menos reconquistar a Itália.
Ele teve algum sucesso, mas a longo prazo a conquista não teve valor, pois não teria muitas rendas para manter a província, que seria ocasionalmente atacada pelos bárbaros. A parte ocidental do império caiu em pedaços no século V, com o último imperador ocidental visto como tendo partido em 476 d.C., então durou mais de 500 anos. O lado oriental do império continuou, tendo períodos de grandeza e encolhimento, e na história sendo mudado para o Império Bizantino, que durou até 1453. A falta de uma clara política de sucessão levou a constantes guerras civis nas quais vários generais lutaram, deixando as fronteiras abertas para os bárbaros do outro lado do Reno e do Danúbio, para lutar em duas frentes. As tropas necessárias para lutar no Eufrates não estavam disponíveis no Reno e Danúbio. O que poderia ter sido feito? Primeiramente, eles deveriam estabelecer uma monarquia com linhas claras de sucessão. Também deveriam fazer uma paz duradoura com os impérios da Pérsia, assim, eles poderiam tirar o grande número de soldados nas fronteiras orientais e usar eles para esmagar os bárbaros. Eles deveriam ter recusado a admissão dos bárbaros no império, especialmente os godos que se mostraram inimigos perigosos. Isso por dois motivos. Tropas auxiliares estrangeiras nem sempre seriam leais, e também, isso fazia com que os romanos se preocupassem menos com suas próprias tropas, diminuindo cada vez mais o efetivo romano, e preenchendo suas linhas com soldados bárbaros, como foi o caso de Alarico, que quando saqueou Roma, era mais um general romano rebelde do que um líder bárbaro que capturou Roma. Com o império mais unido, as guerras civis teriam sido evitadas, assim os romanos teriam mais tranquilidade para se desenvolver e se defender. Um momento que poderia ser o ponto de virada na história romana, foi quando Marco Aurélio morreu. Se ao invés de seu filho Cômodo ter o sucedido, alguém mais sábio tivesse assumido o trono e se dedicado ao império, talvez os romanos teriam um tempo ainda maior da Pax Romana. A grande verdade é que os romanos se autodestruíram. Se não fosse por seus próprios erros, a queda de Roma poderia facilmente ter demorado ainda mais, ou até mesmo ter sido evitada. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.